O que foi feito pelos Estados Unidos e não é de se surpreender, porque na história, não apenas na história americana, na história, os Estados Unidos sempre têm um papel muito relevante em colocar o dedo, em interferir em outros países. A história está aí para contar aos montes, né? O quanto, inclusive em momentos de ditadura militar aqui no Brasil, se a gente for falar sobre Saddam Hussein, o que muito mais vimos na guerra Irã-Iraque, assim, tá cheio de episódios históricos em que os Estados Unidos se arvoram na condição de grande democracia do planeta e dizem, a partir dessa perspectiva, nós vamos interferir nos processos. Eu não estou fazendo juízo de valor, dizendo se isso é bom ou se é ruim, se eles atuam para melhorar as condições objetivas de um país ou de outro. O dado é da realidade. Os Estados Unidos atuam como uma espécie de guardião, fiador, de participante ativo ou de vestal da democracia, ainda que haja muitos problemas internos para serem discutidos por lá. Mas neste caso específico, nós estamos tratando de um alinhamento muito evidente entre posições de mercado, nomeie-se posições das chamadas Big Techs, que são grandes potências comunicacionais, e a maior parte delas alocada nos Estados Unidos, com exceção de um aplicativo ou outro, mas quando a gente colocar Meta, Amazon, Facebook e tantos outros no meio dessa conversa, estaremos falando dos interesses dessas empresas alinhadas com um governo que as tenha como aliadas para lidar com o resto do planeta. Esse ponto me chama muita atenção, porque inicialmente é ele o que define o porquê de uma manifestação americana a respeito do ministro Alexandre de Moraes. Que até agora tem sido o ministro aquele que, num país que historicamente teve sempre muito mais subserviência aos Estados Unidos do que uma posição de enfrentamento, de repente tem uma manifestação direta em casos concretos a respeito dessas Big Techs. Eu acho que esse é o primeiro ponto que eu quero colocar aqui na conversa com vocês. Estamos vendo uma mudança de perspectiva. Raríssimas eram as vezes em que a gente via parlamento, né, Câmara, senadores, etc., dos Estados Unidos ou de outros países, direcionarem muito abertamente críticas ou ações desta natureza a outros países, quiçá a falar sobre Supremo Tribunal Federal, sobre justiça, que é um pouco blindado, protegido nessa conversa. Estamos diante de, na avaliação de vocês, Adriana e Larissa, um novo cenário que não tem ainda muito precedente para a gente saber como é que as coisas andarão, e por isso as respostas dos ministros do Supremo, inclusive, têm sido num tom que, assim, mistura a institucionalidade com a informalidade, Larissa? Ô, Guilherme, é engraçado, né? Porque quando tudo isso... Enfim, quando a gente viu essa sequência de decisões do ministro Alexandre de Moraes relacionadas às plataformas, às Big Techs, né? A gente sabia que ia, em algum momento, irritar muito essas Big Techs. Ok, a gente viu de fato, né, por exemplo, Elon Musk se engajando nesse embate com Alexandre de Moraes. A gente viu também o Rumble e o grupo de mídia de Donald Trump entrando com ação contra Moraes, questionando, enfim. A gente viu tudo isso. O que a gente não imaginava era que... Quer dizer, a gente pode dizer que imaginava? Claro, né? Num cenário em que você tem um ministro do STF como centro das atenções em relação a Big Techs norte-americanas, por exemplo, a gente pode imaginar vários cenários, mas que a resposta do Itamaraty, do governo brasileiro, né, o Ministério de Relações Exteriores aqui do Brasil, que a resposta seria tão dura, e já estou aqui dando um spoiler, né, da nossa próxima tela e do nosso segundo passo, digamos assim, nesse assunto, mas é porque o que chamou muito a atenção é que o tom da nota, não se esperava um tom tão, digamos, não só defendendo o judiciário brasileiro, mas colocando ali o princípio da soberania como o principal e como balizador daquele texto, daquele posicionamento, e como que isso foi repercutindo ao longo do dia de hoje em diversas instâncias aqui no Brasil, não só, obviamente, no judiciário, mas também no Congresso, representando
integrantes do governo federal, claro, né, já ficam de olho ali para entender esse embate. E quando você questiona, né, Guilherme, sobre esse ponto, é uma novidade. É uma novidade, sim. Esse nível de tensão com esse nível de resposta e aonde isso pode parar é tudo tão difícil, né? E hoje eu ouvia algumas análises a respeito desse tema e aí eu ouvi uma em específico que eu queria trazer para a gente, né? E dando crédito, devido crédito, que é do Marcelo Lins da Globo News, ele dizendo assim, olha, essas Big Techs, a gente está num outro patamar dessas tensões, porque as Big Techs já mostraram de que lado elas estão. Elas não são mais instituições, digamos assim, isentas, imparciais e que estão ali só observando e tentando definir regras, etc. Quando a gente vê o próprio Elon Musk dentro do governo de Donald Trump, quando a gente vê, por exemplo, Mark Zuckerberg mudando todo o regramento de checagem de fatos, eles estão declarando claramente um lado. Então, estão caminhando, sim, para a direita, para esse espectro mais à direita. E aí, isso é também um novo elemento nesse novo capítulo que a gente vai observando, Guilherme e Adriana. Eu nem quero, não é nenhuma correção, Larissa, mas eu vou fazer uma ponderação apenas. Quando você mencionou direita, eu até tinha, em outros momentos, uma certa restrição a usar o termo extrema-direita. Mas eu acho que já passamos deste ponto de não retorno. Este mencionado por você que está na nossa tela é o mesmo cidadão que durante um evento, mais recentemente, que está no governo americano, o bilionário Elon Musk, é aquele que fez um gesto de saudação nazista, gente. Eu não tenho mais argumento para defender que não estão alinhados a uma posição de extrema direita. Ele, Steve Bannon e tantos outros que já participaram, inclusive, de relações dentro ou fora do governo americano. Então, assim, eu estou de pleno acordo com você em relação ao posicionamento de Big Techs. Quem ainda imagina que a discussão sobre Big Techs está ligada a essa história falaciosa de liberdade de expressão, está se auto-enganando ou está fazendo um discurso para enganar os outros, né? Não há nenhuma perspectiva de que estas pessoas estejam lutando por alguma ideia liberal, alguma ideia iluminista do que pretende ser liberdade de expressão. Eles estão lutando única e exclusivamente para terem uma liberdade de fazerem o que quiserem em qualquer território, pelo alcance que têm como redes sociais, redes de compartilhamento de mensagens e de inter-relação entre as pessoas, sem que governos locais tenham a capacidade de interferir em qualquer questão. E interferir, leia-se o que eu estou aqui dizendo. Não estou falando de governo chegar lá e dizer tem que escrever A ou tem que escrever B. É de não permitir, como até agora temos documentado e comprovadamente, que expressões que estão sendo tentadas de retirar conteúdos ou suspender ou pedir identificação de determinados conteúdos são aquelas em que nós estamos mostrando casos objetivos de ofensas, de defesa de posições que são absolutamente deploráveis, gente que está cometendo crimes nestas redes sociais e que estão contando com a guarida e com a proteção das Big Techs, sob o manto de uma ideia de liberdade de expressão. Liberdade de expressão não deve se confundir com ausência de responsabilização. E é esse o ponto que está muito claro que as Big Techs têm neste exato momento, porque elas compartilham atualmente com o presidente americano Donald Trump uma mesma perspectiva, usar a informação da maneira que julguem relevante, mas sem a menor preocupação de que ela seja verdadeira, respeitosa ou de que ela vá para o debate público como um fator com o máximo de isenção possível. E isso é para quem considera que isso é possível. Mas está claro que Big Techs não estão nem um pouco interessadas em discutir melhorias dos seus conteúdos. Estão preocupadas em correr de qualquer responsabilização. É no Brasil, é na União Europeia, é no Oriente Médio, é na Turquia, é em qualquer um desses lugares. Estão contando nesse momento com um aliado absolutamente de peso. Se chama Donald J. Trump, atual presidente dos Estados Unidos. Adriano.
Mas isso por lá. Eu acho que, na minha opinião, aqui no Brasil, já passou da hora de se imaginar que a internet, ou redes sociais, ou plataformas de compartilhamento de conteúdo são territórios sem lei. A liberdade de expressão, ela termina a partir do momento em que há cometimento de disseminação de fake news, disseminação de informações sensacionalistas. Isso não é liberdade de expressão, isso é crime. Então é preciso diferenciar as duas coisas, e é esse conflito que está em jogo nessa discussão, na minha visão. Eu tenho um dado aqui, Guilherme, Larissa e pessoal que está nos acompanhando aqui no YouTube, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, uma pesquisa feita por essa organização em junho de 2024, revelou, os países que têm a maior habilidade para enfrentar fake news e quais enfrentam mais dificuldade para identificar o que é notícia falsa. O Brasil fica na última posição, ou seja, é o país que mais entra em fake news e que tem mais dificuldade de identificar o que é uma informação sensacionalista, o que é uma informação falsa. Então, diante disso, é preciso estabelecer regras para que essas informações elas sejam disseminadas, ou elas sejam, quais informações são permitidas, quais informações devem ser coibidas. É preciso ter um regramento, senão realmente vira uma terra sem lei e há um desserviço. Então, informações, eu nem chamo de informações, porque realmente notícia falsa não tem esse objetivo de informar, e sim de tumultuar todo o cenário político, o cenário de uma nação. E ainda, na minha visão, essa discussão toda envolvendo Elon Musk, envolvendo Donald Trump, que realmente é bem alinhado aos pensamentos e às posições tomadas por parlamentares e agentes políticos de direita aqui no Brasil, elas vão contra, por exemplo, as perspectivas de esquerda, que são perspectivas do governo. Então, de certa forma, essa questão também do Alexandre de Moraes e as redes, como o Rumble e como o X, esse conflito envolvendo o governo norte-americano, eu acho que, de certa forma, respalda também na polarização que existe aqui no Brasil. Então, há esse conflito e as duas questões se esbarram em algum momento. Precisamos colocar em perspectiva, Adriana e Larissa, as coisas às vezes mais objetivamente como elas são. O processo que originou lá atrás, a primeira briga pública entre o bilionário Elon Musk e a plataforma X e o governo, não o governo brasileiro, mas o governo acabou entrando no meio dessa conversa, mas o Supremo Tribunal Federal, foi porque o X não obedeceu a uma questão que é de foro brasileiro. O Brasil tem regras específicas para que você tenha uma empresa e que, para que essa empresa possa estar ao alcance da justiça, porque, como disse a Adriana, não somos e nenhum país deve ser terra de ninguém, as empresas precisam ter um representante legal para que, no caso de uma manifestação contra ela, no caso de um pedido de retirada de conteúdo, no caso dela ter de responder a um processo que fosse trabalhista, para colocar em outra perspectiva, ela precisa ter um representante, porque senão, se a empresa nunca tem, qual é o resultado? Se um cidadão trabalha para ela no Brasil, por exemplo, está sujeito a que legislação? Se ele for utilizando a determinada plataforma, trabalhando para ela, hipoteticamente trabalha para o Rumble, e aí sofre um acidente de trabalho ou qualquer coisa dessa natureza, como é que vai funcionar? A quem você vai notificar? Quem é o advogado? Quem é o representante dessa empresa? Ele não pode estar alocado única e exclusivamente nos Estados Unidos. Mas isso é o que diz a legislação brasileira. Se a empresa quer operar dentro do país, precisa seguir regras daquele país. Eu não estou aqui fazendo uma discussão... Não é assim com as nossas empresas lá? Evidentemente, Adriana, assim, se você quer entrar num mercado que tem uma determinada operação, você se sujeita a essa operação, a essas regras de mercado, e pode, eventualmente, atuar. Aliás, os Estados Unidos têm um negocinho que funciona muito bem para isso, que é fazer, por exemplo, lobby no Congresso para tentar passar uma legislação que permita isso ser modificado. Mas enquanto isso não acontece, você faz uma coisa muito básica, obedece à regra daquele local. E é o que temos visto reiteradamente que as Big Techs têm se recusado. Aliás, pondere-se,
Em alguns momentos, em vários deles, o Facebook, por exemplo, atendeu. A gente já teve questões com a plataforma de WhatsApp, de tentativa de ter conteúdos que estavam lá para investigações em busca de criminosos e que o WhatsApp dizia, não posso fornecer nenhum tipo de informação. Mas quem é o representante legal? Pera aí que nós vamos ver se alguém vai ter. Não dá para ser. Né? A questão objetivamente não dá para que qualquer empresa, e pode-se trocar o X, pode-se trocar o Rumble pelo McDonald's, tá? Se você quiser trocar por outra empresa, pro Five Guys, pro Burger King, não interessa. Ela precisa obedecer às regras daqueles países. O que nítida e claramente essas empresas estão neste momento fazendo, apoiadas e de braços dados com o governo americano, é de tentar fazer um tensionamento que as permita vencer essa queda de braço, dizendo, não, nós teremos escritório nos Estados Unidos e ponto, acabou. Se outro país quiser, problema deste país com as suas responsabilidades. E assim, acho que é um ponto muito objetivo. Não dá para ser desta maneira.